Ao anoitecer do primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra para que nos ajude a refletir sobre a data que hoje nós celebramos. É uma data muito esperada na igreja, porque ela celebra e comemora precisamente o nascimento da igreja. E quando nós falamos em nascimento da igreja, estamos falando do nascimento de cada um de nós que faz parte do povo de Deus, substituindo, por assim dizer, aquela presença física de Jesus Cristo que nós já não temos mais conosco. É a consciência dessa presença dele de uma forma diferenciada na pessoa do Espírito Santo. E eu queria pontuar algumas coisas que acho oportunas e necessárias em termos de catequese para todos nós. Primeiro, o Espírito Santo não é alguma coisa que vem porque nós, um dia no ano, em Pentecostes, pedimos ardentemente, efusivamente, que ele venha. O Espírito Santo não é uma realidade que se apresenta para nós mediante o nosso desejo e as estratégias que nós utilizamos para que ele esteja presente em nosso meio. Ele não depende de nenhuma intenção, de nenhuma vontade, de nenhum desejo, de nenhuma artimanha, por mais justa que pareça ser, utilizada da nossa parte para que a presença dele realmente se efetive. Não. Aliás, eu até diria para vocês que o Espírito Santo não pode mais vir, e por uma razão muito simples, porque ele já veio, ele já está presente desde sempre. O que nós precisamos, eu e vocês, é despertar para essa presença. E é por isso que o Pentecostes é o despertar da consciência de uma presença que sempre esteve em nosso meio. E como é que nós despertamos para isso? Criando um ambiente favorável para isso. Criando as condições necessárias para que efetivamente ele atue em nossas vidas. O Espírito Santo é como a luz do dia, está sempre presente desde que o dia nasce. Basta a gente abrir as portas, abrir janelas, descerrar as cortinas e o dia já está lá, a claridade já está lá. O Espírito Santo é como um silêncio, é uma condição subliminar, é anterior, ela é algo que acontece a priori. Ninguém precisa pedir para se fazer silêncio. Façam silêncio, basta cessar o ruído e o barulho e o silêncio já está lá. O silêncio é a condição, é a base, é o pano de fundo, é aquilo que já está sempre presente. Então, o Pentecostes é a consciência da presença do Espírito Santo que nunca nos deixou, nunca nos largou, nunca deixou de estar em nós. Esse é o primeiro aspecto importante. Nesse sentido, cabe-nos investir no preparo do ambiente que somos nós, a partir do nosso corpo, na dimensão do físico, na dimensão do racional, na dimensão do emocional, para que, preparado tudo isso, o Espírito Santo vá desabrochando e caminhando conosco. Preparando o corpo, ele acolhe naturalmente o Espírito. A vida espiritual nunca está ao alcance dos despreparados.
E é por isso que às vezes a gente atribui as crises da gente à falta de fé. Não existe falta de fé, rigorosamente. Nós confundimos isso com as crises humanas que se abatem contra nós e que nos abalam em termos de estrutura humana, verdadeiramente falando. Porque não existe evolução espiritual. Uma vez você sendo uma pessoa espiritual, você é uma pessoa espiritual. Uma vez você tendo fé, como dizia Jesus Cristo, com o tamanho de um grão de mostarda, que era a semente menor, mais conhecida na época dele, você tem fé. Ninguém tira a sua fé. O que a gente diz que é crise de fé, que é crise de espiritualidade, que eu estou sem Deus, é uma percepção equivocada, e humanamente isso é compreensível quando nós estamos numa crise terrível. Crise em todos os setores da vida. Então parece que foi Deus quem sumiu da nossa pessoa. Parece que foi a fé que desapareceu de nós. Não. Na hora que essa crise passar, e vai passar, porque tudo que começa tem fim aqui na terra, aí você vai perceber que a fé voltou. Ela voltou porque precisamente ela nunca saiu. Ela nunca se ausentou. Então não existe evolução espiritual. Como dizia São Paulo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Trata-se, portanto, da gente preparar a carne, o corpo, em todas as suas múltiplas e diversas dimensões, para que nesse ambiente favorável o Espírito Santo esteja sempre presente e guiando a nossa vida. Assim, paradoxalmente, nós só encontramos o Espírito quando cuidamos do corpo. Isso é uma revelação importante, porque às vezes nós temos uma ideia falsa de que vida espiritual é uma oposição, quando não uma negação de vida corporal, de vida material. Nunca estivemos tão longe da verdade quando pensamos assim, compartimentando, dividindo, fragmentando aquilo que não foi feito para ser dividido, porque nós somos um todo, uma unidade, e é preciso que nos enxerguemos sempre nessa perspectiva holística, unitária, inteira, plena, não dividida, porque nós somos indivíduos. A palavra indivíduo significa não dividido. Nós somos inteiros. Na hora que divide, a gente já não é mais a gente é pedaço para todo lado, é fragmento, é farelo, como nós bem aqui dizemos. Ninguém nasceu para viver em farelos, em frangalhos, e é preciso que essa unidade seja recuperada. Então, a vida espiritual não é uma oposição ou uma negação da vida material, mas é sobretudo a matéria guiada por valores espirituais. Isso é muito importante. Então resta nos treinar e adaptar o nosso corpo, que é material, para que ele possa viver as virtudes da alma. Usar a matéria de forma não materialista. Quando a gente usa a matéria pela matéria, quer ficar rico por ficar rico, quer ter mais por ter mais, mas não tem um propósito, uma linha, um destino maior do que aquilo para oferecer ao dinheiro que estamos juntando ou aos bens que estamos acumulando, nossa vida é simplesmente matéria que vai se acabar quando acabar a matéria. Mas quando a gente é capaz de imprimir um propósito, uma finalidade, de preferência pensando muito mais, não só em nós, mas no conjunto da humanidade, para que aquilo que de material passa por nossas mãos chegue às mãos de alguém mais, além de nós e dos nossos, aí aquela matéria foi utilizada de forma não materialista. O Espírito está lá, guia as nossas decisões e a tomada de atitude de cada um. Para quem gosta de uma boa leitura, tem um livro escrito há 2 décadas, pelo menos, de uma psicóloga chamada Theda Basso. O livro é muito interessante, chama-se Corporificando a Consciência. É um livro de uma leitura um pouco difícil, mas muito bom e muito profundo, que nos ajuda nesse sentido. Segunda coisa que eu quero pontuar
Pentecostes nos diz que nós temos o Espírito de Deus em nós. Parece chover no molhado dizer uma coisa dessas para vocês, mas veja só a conclusão que a gente tira daqui. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, não há mais espaço para outro Espírito dentro de mim, porque dentro de nós não cabem dois Espíritos ou mais. Temos apenas o único Espírito, que é o de Deus. Logo, fica descartada a possibilidade de possessão demoníaca. Nenhum espírito do mal pode entrar e fazer suas peripécias numa pessoa. Absolutamente. E descartada a possessão, naturalmente, por consequência, fica descartado o exorcismo. Nenhum de nós tem direito de exorcizar ninguém. Porque se eu exorcizo uma pessoa, eu estou dizendo peremptoriamente para aquela pessoa e para os pais dela, e para a família dela, e para a comunidade onde ela vive, que ela é uma pessoa endemoniada. Ela tem um demônio com ela. Quem é que vai querer ficar perto de uma pessoa com um demônio? Ninguém. Logo eu estou marginalizando, segregando a pessoa. Fazer exorcismo, e eu digo isso como padre e de cara limpa, é um crime que deveria ser punido pelo rigor mais exacerbado da lei, porque eu estou atribuindo a alguém a presença do demônio. E aí uma criança que tem 12 anos, que tem 14, que tem 8 anos, geralmente acontece com crianças e adolescentes, imagine só o estigma com que ela vai crescer, sabendo que ela foi possuidora do espírito demoníaco. É uma coisa terrível, pior de qualquer bullying que a gente possa imaginar a nível escolar ou coisa parecida. Há uma concepção equivocada, infelizmente ainda na igreja, em pleno século XXI, de que algumas doenças que têm um diagnóstico ainda meio impreciso, mas já tem, psíquico, emocional, de repente sejam atribuídas ao diabo. De repente. E aí você faz toda uma estratégia para expulsar aquele demônio que nunca existiu naquela pessoa. Aliás, eu digo para vocês que se Deus nos fizesse muito subjugados, submetidos e dependentes de interferências demoníacas que ultrapassam as nossas capacidades para vetá-las, ora, esse Deus não serve para nada. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus nos fez, soprou em nossas narinas o seu vento, o seu sopro, a sua vida. Jesus Cristo, quando veio, soprou o Espírito Santo, mesmo lá de trás, quando Deus o fez, para reafirmar que nós somos possuidores do seu Espírito, não de outro Espírito. Então vocês podem perguntar, o que é que acontece quando uma pessoa parece que está com um demônio dentro dela? Uma coisa muito simples, na verdade, ela é uma pessoa que está em transe, está auto-hipnotizada, fora da sua consciência, está no mundo do inconsciente. E o inconsciente vai gerando o que ele bem quer, ele tem seu ritmo, ele tem seus métodos, que nós não dominamos de maneira alguma. Então, no transe, quando uma pessoa está, entre aspas, possessa, nós somos possuídos por nós mesmos. Naquelas dimensões inconscientes, incoercíveis, não conhecidas e não dominadas por nós, mas são coisas nossas, são coisas humanas, são coisas da nossa natureza, estão nesse nível horizontal, não estão no nível vertical, não vem de cima para baixo, são coisas que acontecem e podem acontecer eventualmente a qualquer pessoa. A vida não escolhe. Basta, por exemplo, alguém saindo daqui, sofrer um traumatismo craniano, estar despercebido andando na rua e um carro ou uma moto lhe pega e bate com a cabeça no chão, e ele vai dar uma oportunidade para que seu consciente fique um pouquinho mais retraído e abra espaço na mente para os influxos do inconsciente. E geralmente fica lá quietinho no canto dele, mas na hora do trauma ele vem para valer e traz todo um conjunto de memórias ao longo da nossa vida acumuladas, aleatoriamente, arbitrariamente, compulsoriamente,
sem que nós os dominemos de maneira alguma. Então os problemas são nossos e devem ser resolvidos entre nós. Os problemas nesse nível não são problemas que vêm do outro mundo. Terceira coisa que eu quero pontuar na festa de Pentecostes: o Espírito Santo que nós celebramos hoje sopra e vem para todos indistintamente. E eu digo isso realçando a palavra, porque às vezes a gente quer particularizar, privatizar a presença do Espírito Santo. É mais um pecado grave. Nós somos às vezes muito arrogantes. Achamos que Deus nos privilegiou somente a nós que somos católicos. E às vezes que fazemos parte de um grupo de oração. E aí com as estratégias, com as orações que nós fazemos, com os olhos fechados, com as canções que nós cantamos, com as palmas que nós batemos, com os braços que nós balançamos, o Espírito Santo é suscetível e virá até nós. Os outros, coitados, não têm o Espírito. Mas um pecado, uma ausência grave, que muitas vezes acontece inconscientemente, na maior parte das vezes, e na maior parte das pessoas, na grande maioria, nós pensamos assim, às vezes somos levados a isso. Isso me faz lembrar um dia que eu fui no abrigo aqui dos idosos, das velhinhas ali, das irmãs, e eu visitava muito o abrigo. E aí chegando lá, um pouquinho antes do almoço, dia de domingo, estava lá um desses homens que a gente diz que é louco, que é doido, e ele conversava muito, de forma tagarela. E assim que eu fui chegando, as irmãs disseram, até para quebrar um pouquinho a conversa dele: olha, aqui é o padre Elias. Ele me deu a mão, apertou e disse: prazer, senhor padre, eu converso com o senhor de igual para igual. Eu digo: tá certíssimo, porque a gente é igual. Ele disse: e se o Papa vier aqui, eu converso com ele de igual para igual. Continua certo, que o Papa é gente como nós. Ele disse: sabe por que é que eu converso de igual para igual com o senhor, com qualquer autoridade? Eu disse: não, porque o mesmo ar que o senhor respira é o ar que eu respiro. Uma catequese maravilhosa do ponto de vista pneumático, do ponto de vista de Pentecostes. O mesmo ar que Deus soprou em nós. Estamos na igreja, que participamos de celebrações, que temos um vínculo de assiduidade a tudo aquilo que a igreja promove e nos oferece, é o ar que Deus soprou nas narinas de quem nunca pôs os pés na igreja. Uns sabem disso e podem viver, outros não sabem e vivem inconscientemente. Mas quando chegarmos diante de Jesus Cristo, lembrem-se de Mateus 25, quando Jesus vai dizer: olha, vá para ali, pode entrar e ficar aqui conosco, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede. Não, Senhor, eu nunca vi o Senhor com fome, com sede, nu, na prisão ou doente, nunca vi nada pelo Senhor. Eu sou honesto, não tenho fé não, nunca tive. E o que é que diz Jesus? Todas as vezes que você fez isso por alguém, você fez por mim. O Espírito Santo não é só uma consciência abstrata, intelectual ou intelectualizada. Não é uma teoria que a gente traz dentro da gente, uma vontade, uma intenção, um desejo que a gente expressa, mas não vive. O Espírito Santo é algo presente vivamente em nossas atitudes. As pessoas da igreja, quando têm atitudes divinas, mostram que tem Deus consigo. As pessoas de fora da igreja ou de outras religiões, das 11.500 religiões que existem no mundo hoje, oficializadas, quando têm atitudes divinas, mesmo que não tenham a mesma fé dos outros, nem da nossa, mostram a presença de Deus neles, revelam Deus na pessoa deles. E aí é importante dizer que o Espírito Santo não é propriedade exclusiva de nenhuma igreja, de nenhuma fé, de nenhuma religião, de nenhum grupo de oração ou religioso. A religião é apenas uma forma específica, devidamente situada no tempo e no espaço, para que se encarne ali a espiritualidade. A religião propõe para que nós possamos vivê-la, mas não é a única proposta. Há muitas propostas de espiritualidade. E eu, para ser respeitado na minha, preciso respeitar obrigatoriamente as propostas dos outros.
que tem uma fé diferente da minha. Senão, nada feito. Então, o Pentecostes não deve ser utilizado como uma coisa nossa, exclusiva nossa. Não pode ser usado para justificar ou confirmar a fé cristã, a fé da nossa Igreja Católica e dos seus adeptos. Seria um uso equivocado. O Espírito Santo foi soprado igualmente em todos. É dom de Deus que potencialmente toda a humanidade possui. Não apenas 1,3 bilhão de católicos, que esse é o nosso número atual, deixando os 6,7 bilhões de outros seres humanos fora dele. Não, o Espírito Santo vem para 8 bilhões de pessoas. E cada um de nós vivencia a presença de Deus na sua vida de forma diferenciada, única, pessoal. Não temos que imitar ninguém, fazer como ninguém faz, só para dizer que nós estamos bem e fazendo bem feito. Cada pessoa viverá a presença de Deus autenticamente, tanto mais quanto viver a experiência de Deus respeitando a sua especificidade, fazendo com os dons que tem, com os talentos que tem, do jeito que aprendeu a fazer e da forma com que o Espírito soprou para que ele o fizesse na sua inspiração. É exatamente assim que Deus age conosco. Um Deus benevolente, um Deus transversal a todas as pessoas, um Deus que não faz acepção de ninguém, que não segrega ninguém, mas vem para todos. Agora, o despertar é nosso. Deus não vai obrigar-nos a acolhê-lo com o fim da força, compulsoriamente. O despertar é uma autorização que a gente dá para a gente mesmo ou não dá. E Deus respeita tanto uma decisão quanto outra decisão. E eu terminaria dizendo a vocês que o que nós temos que fazer agora é exatamente abrir-nos para a presença dele, não imitando Jesus Cristo há 2000 anos atrás, mas fazendo do nosso jeito, olhando para Jesus como uma referência histórica, mas sobretudo encarnando Jesus no Espírito Santo que ele soprou em nós e fazendo do nosso jeito. Jesus Cristo jamais atinou para problemas que ele não viveu, mas nós hoje vivemos problemas muito nossos. Mas o Espírito de Jesus que está em nós agora é o braço dele, a extensão dele, atuando no mundo através da gente. Abrir-se a essa presença talvez seja um milagre que Pentecostes deseje fazer em nós. Porque toda imitação é sempre uma falsificação barata do modelo original, ainda que esse modelo seja Jesus. Por isso que Jesus nunca quis imitadores, ele sempre quis seguidores. E para realizar esse seguimento, nós precisamos olhar menos para o Jesus de 2000 anos atrás e olhar mais, ativar mais a presença dele que nos habita através do Espírito que ele soprou sobre nós. Ou seja, não vivamos da nossa memória, que a nossa memória é muito restritiva e ela nos aprisiona em algum fato do passado. Tem gente que vive com aquela síndrome do espelho retrovisor, olhando para trás, o que é que disseram, o que é que fizeram, o que é que permite, o que é que não permite e tal, e abdicam da liberdade divina de viver o presente, está diante de si. Então não vivamos da nossa memória, mas da nossa inteligência. A inteligência é mais do que a memória. A inteligência nos faz olhar o que está à nossa volta aqui, nos faz dar um salto lá para frente, para um futuro que ainda não aconteceu, conjecturando possibilidades, e nos faz olhar para trás quando for necessário. A inteligência é muito mais ampla do que a memória. Quando a gente vive com a inteligência da gente, com o bom senso da gente, com os pés fincados na realidade atual e não aprisionado a qualquer tempo do futuro ou do passado, isso é Pentecostes. É o sopro de Deus atuando na gente, vibrando na gente.
É Deus se atualizando em nós. Isso tem que acontecer. Se nós não atualizarmos Deus em nossa vida e ficarmos enganchados em algum momento da vida pregressa, nós estamos pecando seriamente por omissão. E podemos ser réus desse pecado, julgados por ele. Eu diria, e aqui termino, que eu e vocês somos a última, a mais nova e recente edição de Deus na face da terra. Uma edição refeita, repensada, reorganizada, repaginada, toda ela reconstruída e adaptada ao momento presente. De maneira que quando eu chego em algum lugar, foi Deus atualizado quem chegou naquele lugar. Quando eu me encontro com uma pessoa, é Deus que se encontra com essa pessoa através da minha pessoa. A responsabilidade que Pentecostes infunde em nós é de um tamanho gigantesco, mas certamente cabe a cada um estar à altura dessa presença divina e viver dignamente essa realidade de Deus em si. Que Ele nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.